Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça no Google Cloud Shell, que é basicamente o centro de controle para tudo o que acontece na nuvem do Google. E a ideia aqui é guiar passo a passo, mesmo quem nunca usou um terminal na vida, a criar e gerenciar um disco persistente. Pensa nisso como se fosse um HD externo super potente para os seus projetos. É uma habilidade fundamental. Então, bora começar. Então, olha só qual vai ser o nosso caminho hoje. Primeiro, um rápido oi para o Cloud Shell para a gente se conhecer. Depois, vamos preparar o nosso ambiente de trabalho. Na sequência, a gente cria a nossa máquina virtual, coloca um armazenamento extra nela, prepara esse disco novo para uso e, por fim, o mais importante, garante que ele vai estar sempre lá disponível para a gente. Bom, vamos lá. Começando pelo começo, que é conhecer a nossa principal ferramenta de hoje, o Cloud Shell. É isso aqui que a gente está vendo. Pensa no Cloud Shell como um computador temporário, que roda direto no seu navegador e que já vem prontinho com todas as ferramentas do Google Cloud instaladas. A grande sacada é que não precisa instalar absolutamente nada na sua máquina, é só abrir e usar. Beleza. Agora que a gente já está com a ferramenta na mão, o próximo passo é, digamos, arrumar a nossa oficina. A gente precisa dizer onde os nossos recursos vão ser criados. Pensa assim, é como escolher a cidade e o bairro onde o nosso projeto vai morar. No mundo da nuvem, a cidade é o que a gente chama de região, uma área geográfica maior, e o bairro é a zona, que é um data center específico dentro daquela região. Para definir essa localização, a gente usa dois comandos. O primeiro, o gcloud config set, basicamente diz para a ferramenta do Google, a gcloud, para ela configurar a nossa zona padrão. Já o segundo, o export, cria o que a gente chama de variável de ambiente, que funciona como um atalho temporário. Assim a gente não precisa ficar digitando o nome da zona toda hora. E essa ideia de criar essas variáveis é bem interessante. É como se a gente estivesse fazendo ajustes iniciais no equipamento, sabe? A gente está pré-configurando a nossa localização para que todos os comandos que a gente usar daqui para frente já saibam exatamente onde devem agir, sem precisar perguntar de novo. Isso economiza um tempo danado e evita muitos erros. Certo, com a nossa oficina toda preparada e configurada, chegou a hora de construir a peça principal, a nossa máquina virtual. E olha que legal, com uma única linha de comando a gente dá vida para essa máquina. Vamos quebrar essa linha para entender. gcloud é a nossa caixa de ferramentas. Compute Instances Create é a ordem específica. Olha, no serviço de computação, na parte de instâncias, eu quero criar uma. E por último, gclab é só o nome, o apelido que a gente escolheu para ela. E pronto, com isso a primeira tarefa do nosso laboratório está concluída. Nosso computador virtual está no ar, funcionando com aquele disco de inicialização padrão que já veio de fábrica com ele. A máquina está lá funcionando, o que é ótimo. Mas e se a gente precisar de mais espaço? Um espaço que não fique preso para sempre nessa máquina específica? É aqui que entra uma diferença fundamental. O disco que vem com a máquina, o chamado boot disk, está amarrado nela. Se um dia a gente apagar a máquina, o disco vai junto, já era. Agora, um disco persistente? Não, ele funciona exatamente como um HD externo. Você pode desconectar de uma máquina e conectar em outra, levando seus dados com você. O comando para criar esse disco é bem parecido com o de criar a máquina. A gente usa o gcloud compute de novo, mas dessa vez a ordem é disks create. Aí a gente define o nome dele, mydisk, e o tamanho usando o parâmetro size igual a 200 GB. Simples assim. Perfeito. Nosso HD externo de 200 GB agora existe dentro do nosso projeto. Ele está lá, prontinho para ser usado. Então, o disco foi criado, mas ele ainda não está conectado na nossa máquina virtual. Ele está, digamos, solto na nossa oficina. Agora, a gente precisa fazer essa conexão e preparar ele para poder guardar coisas. Para fazer esse disco funcionar, a gente segue 3 passos bem simples. Primeiro, a gente cria uma pasta vazia na máquina que vai servir como o ponto de encaixe. Segundo, a gente formata o disco. É como se a gente estivesse preparando ele com um sistema de arquivos que o sistema operacional consiga entender. E terceiro, a gente monta o disco, que é o ato de, finalmente, conectar o disco físico a essa pasta que a gente criou. E aqui a gente vê os comandos em ação. O mkdir é para criar o nosso diretório, a nossa pasta, /mnt, /mydisk. O mkfs.ex4 é o comando que formata o nosso disco novo com o sistema de arquivos ext4. E, por fim, o mount faz a mágica de conectar uma coisa na outra. O disco está conectado, está funcionando, só que essa conexão é temporária. Se a máquina for reiniciada, a gente teria que fazer o processo de montar tudo de novo. Então tem um último passo para a gente tornar essa conexão permanente. Para resolver isso, a gente precisa editar um arquivo de configuração do sistema.
Esse arquivo é como se fosse um caderninho de instruções, que diz para o computador quais discos ele deve conectar automaticamente toda vez que ele ligar. E adicionar essa linha no arquivo etc/fstab é exatamente isso. É como deixar um bilhete permanente para o computador que diz: "O sistema, toda vez que você iniciar, por favor, lembre-se de conectar este disco específico nesta pasta específica", ok? E com esse passo final, a nossa configuração está completa, está blindada. A gente construiu uma máquina virtual do zero e ainda equipou ela com um armazenamento super flexível, durável e portátil. Está pronto para qualquer projeto. O que a gente fez aqui é uma habilidade fundamental para se trabalhar na nuvem. Essa capacidade de gerenciar o armazenamento de forma separada do poder de computação é o que abre as portas para construir aplicações realmente robustas e que podem crescer. Com essa base, fica a reflexão. Que tipo de soluções poderosas poderiam ser construídas?